Ultimamente tenho notado certas pessoas com muitas dúvidas com relação à promessa de Deus para Israel e para a igreja. Existe diferença entre Israel e igreja? Os gentios são menos importantes para Deus do que os judeus? Por conta da Bíblia ter sido escrita em grande parte por judeus e para judeus? Será que as promessas da volta de Cristo são apenas para o povo de Israel? Será que a mulher representa Israel? O que você pensa sobre isso? O corpo de Cristo é diferente da noiva, a noiva é diferente da igreja? Afinal de contas, esta confusão precisa ser sanada. Eu vou passar para vocês alguns detalhes na profundidade da palavra. E eu quero que vocês, depois de me ouvirem com paciência, não vai demorar muito tempo, mas você precisa ter atenção. Depois desse vídeo, eu lhe convido a deixar o seu comentário com a sua opinião, mas que a sua opinião esteja se baseando naquilo que você entendeu da palavra e não naquilo que apenas eu falei ou outras pessoas lhe falaram. Você precisa pensar por conta própria e permitir que o Espírito Santo fale com você. Então vamos lá. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A teologia da substituição tem sido um movimento espiritual dentro do mundo cristão desde o primeiro século. Quando surgiu em Roma, depois que o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus da cidade, como vemos em Atos 18, versículo 2. Quando Paulo escreveu à Assembleia dos Crentes em Roma, ele estava abordando este assunto em sua epístola. O exílio dos judeus por Cláudio foi o catalisador que Satanás usou para dividir o corpo do Messias, que era um novo homem, com a parede no meio, separando judeus de gentios, que foi derrubada pela obra expiatória consumada do sangue de Cristo. Jesus foi sacrificado para estabelecer esta nova aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31, 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então quer dizer que os novos crentes gentios que não tinham origem judaica
foram espiritualmente enxertados dentro desta comunidade de Israel. Deus nunca pretendeu que houvesse uma igreja para os gentios e outra para Israel. Afinal de contas, a igreja é uma só. Romanos 11, 17. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ou seja, o judeu que hoje ainda não aceitou Jesus, ele pode voltar a ser enxertado na videira, na raiz. A raiz é Cristo Jesus. Ele pode novamente voltar a ser enxertado pela fé, pelo arrependimento. Da mesma forma como nós, gentios, tivemos esta oportunidade. Nós não fazíamos parte do plano original, inicial, mas nós acabamos sendo enxertados dentro deste mesmo plano para Israel. Depois que os cristãos judeus deixaram Roma, eles pensaram que os gentios eram inferiores, porque não tinham as escrituras sido dadas aos seus patriarcas e aos profetas e pela lei de Moisés, e estabelecidas pelo ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos, que eram todos estes judeus. Os gentios pensavam que os judeus eram muito legalistas, com todas as cerimônias, leis, tradições religiosas. Quando Nero chega ao poder após a partida de Cláudio, Nero trouxe todos os judeus de volta a Roma. Muito provavelmente Nero tinha considerado como os judeus eram bons para a economia de Roma. É claro que isso reuniu crentes, judeus e gentios, mas a divisão ainda assim permaneceu. Essa divisão foi um golpe de mestre de Satanás. Para quê? Para dividir o corpo de Cristo dentro de Roma. Satanás sabia que Roma era o centro do mundo conhecido e também ele conhecia o poder do evangelho para unir pessoas de todas as raças, tanto judeus quanto gentios. O que as escrituras revelam claramente. Essa era a intenção de Deus o tempo todo, como lemos em Amós 9, versículo 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Atos 15, versículo 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Existe apenas um corpo do Messias, em ambos os testamentos, sendo coletivamente todos aqueles que foram salvos pela fé e renascidos espiritualmente pelo Espírito. Na verdade, nós somos informados na palavra de que os santos do Antigo Testamento estavam ligados aos santos do Novo Testamento, como lemos em Hebreus, quando foram elogiados pela sua fé.
mas que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como se Deus tivesse planejado algo melhor para nós como crentes na nova aliança, para que juntamente com os crentes sobre a antiga aliança, todos nós pudéssemos ser declarados perfeitos aos olhos de Deus por meio desta fé no Messias. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 11, 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quando Paulo escreve a epístola à Assembleia em Roma, ele estava mostrando que todos os homens estão sob o julgamento de Deus, independente da sua etnia, sejam judeus ou gentios de nascimento. Todos os homens são grandes pecadores e rebeldes aos olhos de Deus. Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Paulo mostrou aos gentios que, embora não tivessem a lei, tinham o testemunho da própria criação e as exigências da lei escritas em sua consciência. Desta forma, eles não tinham mais desculpa para não andarem dentro do corpo de Cristo. Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Desta forma, entendemos que o Israel de Deus é um grupo coletivo que foi unificado de cristãos em ambos os testamentos, que foram unidos pela fé em Jesus. E que todos os que vêm a Ele pela fé são feitos justos e justificados aos olhos de Deus pela mesma fé. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. A junção entre judeus e gentios será completa quando ainda aqueles que não foram salvos em Israel forem na volta de Jesus. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, existe uma promessa para que os judeus que ainda não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados e ainda não aceitaram Jesus como Messias. Existe esta promessa para que eles estejam aceitando-o na sua vinda. Quando Jesus estava falando com Nicodemos sobre nascer de novo, se alguém recebesse o reino de Deus, ele fica surpreso, como este líder religioso e bem versado nas Escrituras não soubesse e não tivesse experimentado este novo nascimento. Antes de Pentecoste, aqueles judeus em Israel que creram tornaram-se membros do Israel de Deus, circuncidados em seus corações pelo Espírito, e não apenas por tentar guardar a lei, e cujo louvor era para Deus e não para o homem.
Todos os que creram em Jesus antes do Pentecoste tinham o Espírito Santo dentro deles, como um poço com água de vida eterna. Esta era a vida eterna que Jesus estava oferecendo à prostituta no poço. Após o Pentecoste, ocorreria o transbordamento do Espírito. Antes da palavra viva e eterna do próprio Deus, nosso Senhor Jesus encarnou em um corpo de carne e osso e tabernaculou entre nós. A fé que os santos do Antigo Testamento tinham não era diferente da fé que temos hoje, como cristãos da Nova Aliança, ou que as pessoas tinham nos tempos do Novo Testamento. A mesma fé pela qual Abraão foi justificado aos olhos de Deus é exatamente o mesmo tipo de fé que todo crente que nasce de novo habita nele. Abraão é o pai da fé e de todos os que creem. Jeremias, o profeta, também falou sobre um tempo futuro quando, por meio da nova aliança feita com as duas casas, primeiro a de Israel e segundo a de Judá, os judeus individuais veriam a lei de Deus colocada em suas mentes e escritas em seus corações, como já lemos em Jeremias 31:31. E o cumprimento total será quando Jesus voltar nos ares. Zacarias 12, versículo 10. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale de Meguido. Até agora ficou claro que existe apenas um rebanho e um pastor, e o noivo tem apenas uma noiva, que ele levará para si quando voltar. E todo crente que já viveu na terra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, através de todos os tempos da humanidade, será arrebatado ou ressuscitado. Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Deus deu o nome de Israel ao povo judeu, através do patriarca Jacó. E deu a terra de Israel aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para ser para eles uma possessão eterna, e não aos descendentes de Ismael e Esaú, os pais das nações árabes, no caso. Então, mais uma vez, vemos que Israel de Deus, no coletivo, é todo aquele que tem fé em Deus, e que o Israel de Deus não pode ser restrito a apenas uma nação judaica. Abraão foi o pai espiritual e patriarca de muitas nações. Isso inclui também os gentios que, depois de terem crido no Messias, foram incorporados à companhia dos santos eleitos de Deus. Então, quando falamos de Israel de Deus, igreja de Cristo, corpo de Cristo, noiva, estamos falando sempre dos mesmos termos. E, sim, nós fazemos parte, juntamente com o povo judeu, de todas as promessas que eram escritas para eles, mas que nós acabamos entrando neste bolo. Então nós somos justificados pela fé, nós somos inseridos nesta videira, nós fazemos parte desta segunda casa de Israel e juntas nós completamos o Israel de Deus. Todos os que em ambos os testamentos e ao longo da história até os dias atuais e que irão até a segunda vinda de Cristo, que acreditaram e acreditarão ainda nele para a salvação. Se você se arrependeu e pela fé nasceu de novo, se redimiu, se justificou e lavou pelo sangue do Messias, exercendo esta fé salvadora nele, tendo sido selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, então você também é um membro de Israel de Deus. E você faz parte desta comunidade eleita, dos crentes bíblicos da nova aliança. Vocês não estão mais excluídos da cidadania em Israel e também não são estrangeiros das alianças da promessa. Vocês não estão sem esperanças e sem Deus neste mundo.
Mas agora no Messias, vós que antes estavam longe, pelo sangue do Messias, chegaram mais perto. Consequentemente, já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Você faz parte da família eterna de Deus. Você é o Israel de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.